Fala, meus amigos, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, independentemente do horário que você está assistindo essa análise de fechamento do pregão. Vamos aqui a mais uma análise de fechamento do pregão, onde deixa eu colocar já o gráfico aqui do Ibovespa. Na realidade, esse aqui fica aqui da Vale 3, e depois eu vou botar do Ibovespa aqui do lado. Então, eu vou falar aqui do Ibovespa em relação ao pregão de hoje. Vou falar do mini índice, mini dólar, PTR4 Vale 3, aí tem uma série de ativos aqui que eu vou comentar de operações, seja operações que a gente fechou, operações abertas, operações que já estavam abertas, operações que foram recomendadas no dia de hoje, destaque de alta, de baixa do Ibovespa e 6 pedidos de análise. São muitas ações que eu vou comentar no pregão, nessa análise de fechamento do pregão. Então lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma no decorrer dela, até mesmo em termos de aprendizado. Agradeço demais sua valiosa atenção aqui sempre no canal. Vamos lá, vamos começar aqui, então pelo Ibovespa. Ibov fechou o pregão de hoje com a queda de 0,31%, perdendo a mínima do pregão anterior. Isso gera então um pivôzinho de baixa, mas sem fechamento abaixo, deixando uma fraqueza ali por parte dos vendedores, deixando a sombra inferior. E uma formação parecida com o de um martelo, um padrão de alta dos candles, que se superar a máxima desse candle, ele gera uma expectativa de iniciar um movimento de subida. Ainda assim, contra a tendência. A tendência traz um indício de reversão se o Ibov superar esse ponto mais alto aqui, que inclusive superaria a linha de tendência de baixa. Então essa região que vai de 132 mil pontos até o 132.232 é uma região mais relevante em termos de resistência e em termos de sinalização de possível reversão da tendência do Ibovespa. Seria uma formação aí de um fundo duplo, de um padrão gráfico no Ibovespa. Mas ainda estamos dentro de uma tendência de baixa, sem sinal de alta, e a média está muito próxima. Então vamos ficar de olho aí no próximo pregão. Primeira sinalização positiva para o próximo pregão, superar os 130.345 pontos, que é a máxima registrada no pregão de hoje. Seguindo para o mini índice, no gráfico do mini índice, pegando aqui, voltando aqui a questão do ajuste, né? Bota porque teve vencimento recentemente no mini índice, então a gente tem para ficar com o gráfico com ajuste aqui no recente, mas quando a gente olha para uma resistência ou suporte mais longo, aí eu olho o gráfico sem ajuste. No gráfico diário aqui a gente tem também um candle com a expectativa de recuperação em cima de um nível de suporte, igual o Ibovespa. Gráfico 60 minutos, boa recuperação após essa queda aqui. Olharia mais para compra acima, preferencialmente, dos 132.220. Principalmente se abrir subindo com um gap de alta aqui e passar a gerar sinal de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dos 220. Caso contrário, bateu aqui nesse 220, gerou algum sinal de baixa no gráfico de 30 ou de 60 minutos, eu já olharia para o gráfico de 10 ou de 5, buscando a operação de venda, principalmente de topo descendente. E para buscar topo descendente ou pivô de baixa, se abrir já caindo, proporcionando um topo aqui descendente já no gráfico de 60 minutos, sem nem superar a máxima do pregão de hoje. Que isso manteria a tendência de baixa atual no gráfico de 60 minutos, manteria a tendência de baixa no gráfico diário, enfim, sem sinal de alta no gráfico diário a favor da tendência, então olharia um pouco mais para a venda. Seguindo para falar aqui do dólar, no dia de hoje, barra descendente, está ali na estabilidade nesse momento, máxima e mínima descendentes em relação ao pregão anterior, gerando então um sinal de topo em cima de uma região importante que de resistência, que fica aqui nessa região, foi testada, está acima daquela região aqui de suporte, que é na faixa dos 677. O que seria então interessante acontecer? 678, desculpe. O que seria interessante então acontecer no gráfico 60 minutos? Vem para baixo, primeiramente, para fazer venda, sinais de baixa abaixo de 693. Para compra, sinal de alta acima dessa região aqui dos 714, 711, sinal de alta, fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar no gráfico de 10 ou 5 minutos para operação de tendência, mais interessante, porque olha só, um movimento lateral, que fica difícil trabalhar com operação de tendência. E de tendência aqui, topo descendente abaixo de 693. Nesse momento, dentro de uma congestão, o que se pode ser feito? Né? Pegando um gráfico de 10 minutos, o que dá para perceber, assim, a gente tem uma resistência bem importante aqui. O que é mais interessante fazer para fazer venda dentro da congestão ou compra dentro da congestão? É ter um movimento mais prolongado para cima, chegando no nível de resistência, que existe uma chance maior que de estar, vamos dizer, o movimento ficar cansado na subida, desgastado, sem muita energia para romper direto,
aí a venda aqui nesse ponto com stop aqui em cima dessa máxima. E aqui olhando para o próximo pregão, seria vem aqui caindo, do jeito que já vem caindo aqui, ó, vem aqui caindo, bate aqui nessa região, gera um sinal de fundo aqui no gráfico de 10 minutos para arriscar uma compra, stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento para ficar dentro da congestão. Então essa seria aí a estratégia para se trabalhar dentro da congestão. Movimentos maiores, com mais candles, chegando no nível importante de resistência da congestão ou no nível de suporte da congestão. Seguindo para a gente falar aqui das ações, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. A Petrobras fechou em queda de 0,39%, está dentro de um viés de baixo, dentro de uma tendência de baixa, com risco maior para as operações estão na ponta compradora. Arriscar uma compra aqui nessa região dos R$36, a primeira alternativa seria a superação dessa máxima, colocar o stop aqui nos 35,82, mais bem protegido. Essa seria a alternativa de tentar pegar uma recuperação do papel. Risco maior para essa operação. É a única alternativa que teria nesse momento. Se fosse para buscar venda, se ela lateralizar aqui nesse patamar e gerar ali um pivô de baixo ou até mesmo um topo descendente, é o que chamaria mais minha atenção para fazer alguma venda de swing trade. A Vale 3 está dentro também do viés de baixa, que hoje perdeu a mínima ali do fundo anterior, parou em cima da região importante de suporte na fase de R$60. Aí tem duas alternativas aqui, ó. O cenário é mais negativo, é menos negativo, na minha opinião, que da Petro, falando de gráfico diário em si. Para arriscar uma compra aqui, seria a superação da máxima desse candle, com o stop aqui sendo um pouquinho mais agressivo. Aguardando um que eu gostaria de ver mais, seria uma barra de alta aqui, fechando, um pregão fechando acima dos 61,10 e até oscilando acima desse patamar. Não precisa fechar acima desse patamar aqui, essa máxima que é 61,43. 61,38. Então ela teria que fechar acima dessa região para abrir essa compra aqui, stop aqui ou aqui, tentando pegar algo para cima. Essa seria a alternativa que eu vejo aí para Vale 3. Seguindo para a gente falar das operações, a série 3 gerou stop no pregão de hoje. Esse stop aqui da operação foi um stop parcial, lembrando, eu coloquei o stop parcial aqui. Isso é tudo comunicado dentro do aplicativo DV Invest, até mesmo o resultado, e eu também trago todos os resultados aqui na análise de fechamento pregão. Isso acontece desde 2010, onde eu registro todas essas operações e compartilho com vocês, seja no positivo ou no negativo, e mantendo também a seriedade na questão da forma que apresenta as operações que dão certo e como apresenta as operações que dão errado. Então tivemos aqui 3 stops no pregão de hoje, a série 3, 2,62% de perda, e como o stop foi parcial, redução de 0,41% do capital total. A outra operação foi a MGLU3, que ontem eu tinha comentado, ó, como ela fez esse sinal de alta, eu já vou subir o stop para cá, para 9,35. E o stop foi reposicionado em R$ 9,35, ela 9,19 inicialmente, e acionou o stop aqui com a perda de 3,11% na operação, capital total menos 0,33%. Já na B3SA3, que também gerou um fundo legal no pregão de ontem, ela não chegou a me trazer a oportunidade de fazer ali mudança de stop, porque ela ficou muito próximo do stop no pregão de ontem, ficou a 2 centavos do stop, e hoje ela bateu nesse stop original. Então essa operação trouxe uma perda de 2,49%, capital total menos 0,5%. Tá? Então foram essas as operações que foram encerradas no pregão de hoje. Eu passei aqui algumas operações, lembrando, Ibovespa nesse mês está aqui apresentando aqui uma queda na faixa de 1,41%, ou seja, um cenário mais difícil operacionalmente falando, e também a gente olhando aqui para o gráfico diário mais travado ali, desde esse pregão aqui, fica um processo mais travado aqui. Agora, olhando para as operações que eu passei, vou começar falando aqui de terminou que eu botei BBDC4 aqui na frente. Vou deixar o PK3 aqui, BBDC4 aqui, beleza. PK3, recomendação de compra. Para quem assistiu aí não o radar da semana, oportunidades da semana, era um ativo que eu estava monitorando para entrada. Recomendação de compra aí, superação dessa máxima aqui. Stop já foi posicionado, objetivo, qual o risco da operação, quantos por cento alocado, está tudo dentro do aplicativo DV Invest. Então é uma operação que depois desse rompimento dessas várias topos anteriores, me chama a atenção de abrir uma compra após essa sinalização de fundo para a nova tendência de alta de curto prazo no papel. Tá? Seguindo aqui para a gente falar, o outro ativo que foi recomendado foi CSMG3. Essa já não fechou tão legal porque foi para venda, mas seguindo o que eu também coloquei lá na oportunidades da semana, que vai aparecer aqui no canal amanhã, depois de uma subida mais fraca que está vindo aqui no papel, buscar uma sinalização de baixo para tentar pegar algo para baixo. Ela terminou fechando ali com queda de 0,36%, mas essa venda foi executada
o valor da entrada está mais para baixo, ela fechou para cima aí, o stop está mais aqui para cima, mas está tudo lá dentro do aplicativo para você saber todos os detalhes. É só acessar o aplicativo, seja via web ou via iOS ou Android no seu celular. Depois de CSMG3, Bradesco, seguimos posicionados no Bradesco, sem nenhuma mudança em relação à operação. Caiu hoje 0,65%. Enev 3, hoje foi mal, Enev 3 caiu aí na faixa de 1,96% Enev 3. Então, ativo ainda, a gente está com posição, o stop está mais para baixo, não está nesse ponto aí não, mas deteriorou e não deveria ter voltado para baixo dessa região aqui. O outro ativo aqui, eu não fiz nenhuma mudança ainda no papel, tá? Em termos de stop. O outro ativo que a gente está posicionado, São Martinho, caiu aqui um pouco hoje, na faixa 0,57%. Essa operação é uma operação de venda, tá? Só para mencionar. Então a gente está posicionado, seguimos dentro dessa operação. Fleury, que subiu 1,07%, gerou um sinal contrário aqui à nossa venda, fechou acima da média, superação da máxima desse candle já é um sinal mais negativo contra a operação. Se eu fizer alguma mudança de stop, quem estiver dentro do aplicativo vai receber essa notificação. O outro ativo aqui é a Redditor. Redditor também tem uma operação de venda que chegou até a andar um pouco mais aqui para baixo, mas o pregão de hoje terminou fechando aí com alta de 0,78%. Por enquanto, sem nenhuma mudança em relação também a essa entrada. Então, várias operações aí em aberto. Já vou até tirar aqui da lista essas 3 que foram encerradas no pregão de hoje. GLU, B3, SA3. Beleza. PK3 e CSMG3 vem aqui para baixo, que foram as últimas que foram passadas. Agora, falando de destaques no dia, IP3, destaque no pregão de hoje, alta aí de 7,45%. Com isso, para quem assistiu a análise especial, mudança da tendência dela de baixa. Ela quebrou a tendência de baixa. A partir desse momento aí, ela fica com a tendência indefinida, mas com viés de alta. Então, nesse momento, o que seria interessante acontecer aí no papel? Sinalizações de alta no gráfico diário, acima aí de um patamar na faixa dos R$ 27,55, no mínimo acima dos R$ 27,15, mas acima dos R$ 27,50 já seria algo interessante. Ou olhar para o gráfico 105 minutos também para monitorar algo aqui assim com um sinal de alta na sequência, para buscar alguma entrada no papel. Outro ativo de destaque do dia, do Ibovespa, né, foi destaque de queda, foi essa queda de 5,7%. A queda aqui nessa ação da Azul, saindo aqui de uma lateralização, as médias bem alinhadas para baixo, bem alinhadas aqui, bem andando de forma lateral, quase não saía aqui a expressão. Perda da mínima desse candle reforça um pouco mais a chance de ter algo para baixo nesse papel. Então, quem estava comprado, como perdeu essa mínima, já é um sinal de possível saída, e oscilar abaixo da mínima aqui, ficaria mais para a saída desse papel, falando de posição comprada. Para compra, eu só olharia para compra se ela passar a fazer algo assim, ó, que é o quê? Sinal de alta acima de todo esse teto que ela formou aqui, assim, ó, por volta aqui dos R$ 6,25. Falando dos pedidos de análise, BBAS3, Banco do Brasil, terminou o pregão de hoje mal, apresentando aqui uma queda de 1,2%, já tinha gerado um sinalzinho de baixa no pregão anterior, acelerou o pregão de hoje, segue dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. O principal nível de suporte dessa ação nesse momento está aqui, ó, nessa região, e depois nesses fundos aqui anteriores. Ou seja, primeiramente na faixa ali dos 26,12, depois mais por volta ali dos 25,65, por volta dos 25,65 seria a próxima região após essa primeira aqui, junto com esse fundo anterior, depois a outra região de 2 fundos ali nesse patamar. Então não vejo também alternativa de compra nesse papel, para quem estava comprado, sinal bem negativo no pregão de hoje. Pomo 4, solicitação de análise, o ativo caiu hoje 0,11%, é um ativo que está em tendência de alta em todos os prazos operacionais, que chama a atenção que se ela tiver uma correção um pouquinho maior para compra aqui, olharia justamente mais para compra, mas teria que ter alguma correção um pouco maior no preço no tempo para abrir uma compra aí nesse papel, falando de swing trade. Inclusive é um papel que eu tenho nas carteiras recomendadas aqui, que ficam inclusive publicadas dentro do aplicativo. Depois de Pomo 4, Usiminas bem travada, bem ruim aqui em termos de buscar alguma entrada, até mesmo de direcionamento, para que lado vai Usiminas. Por enquanto, se a gente olhar para o gráfico semanal, ó, tá com dificuldade de ficar acima da média, está dentro de um viés de baixa. Ali o último topo ali é descendente, então está dentro do viés de baixa, está respeitando ali a média, então é um ativo que, por enquanto, aponta um pouco mais para baixo. Para compra, acima dessa região,
sinal de alta acima desse patamar, para quem gosta de comprar já um rompimento, superação dessa máxima aqui, 6,49. E para quem está comprado e quer trabalhar com algum stop, seria ali abaixo dos R$ 5,96. Depois disso eu vou falar de JHSF3, que está dentro aí de uma leve tendência de alta, fazendo um resumo aqui ó, desse movimento, mas depois de um grande candle de alta, que fecha acima dessa máxima aqui, não consegue dar sequência, ainda vem para perder essa, basicamente ele está em cima da mínima, né, do 4,35, 4,35, não é algo tão legal. Se fosse para arriscar ainda, que tomando um risco um pouco maior, superação da máxima dessa candle aqui para buscar uma entrada. Quem está comprado a favor da tendência do gráfico diário e quer permanecer comprado enquanto a tendência não for quebrada, o stop fica então aqui embaixo. Ó. Aqui vai ser o ponto que se ela oscilar abaixo dos 4,22, a tendência de alta do gráfico diário vai ser anulada. Lojas Renner, LRN3, a ação que está com a tendência mais indefinida, até dá para perceber o semanal lateralizando. Até algo bom, porque se eu pego o gráfico semanal do papel e jogar ele aqui, ó, semanal, movimento forte de alta, bate aqui nessa região de topo anterior, perde força ó, uma vez e perdendo força de novo, gerando sinal de baixa no gráfico semanal. Por enquanto, é como se a gente estivesse tendo um movimento mais lateral do gráfico semanal, o que indefine a tendência do gráfico diário. Então, se fosse para buscar algum tipo de entrada, eu olharia mais para essa região aqui da média até essa região de topos anteriores, ou seja, a região mais por volta de 17,60 até um patamar de 17,25, que aí o gráfico diário chegando nessas regiões aqui que eu comentei, 17,60, 17,25, gerando um sinal de alta nessa região aqui, ou um pouco mais abaixo, ficaria interessado em arriscar algum tipo de compra nesta ação. Nesse momento, não seria o ativo que eu abriria compra de imediato se superar a máxima do pregão de hoje. E, por último, aqui falando de PIN4, que foi um pedido aqui de um membro do canal, vou comentar, mas é um papel que tem uma liquidez baixa, um papel que, se a gente olhar para o volume médio diário, não chega nem a ultrapassar 1,5 milhão de média diária. Então, é um ativo que tende a ser tem uma facilidade maior de ser manipulado, é pior para análise técnica, os movimentos não são tão bem informados assim. Eu olharia um pouco mais para um prazo maior, mas de maneira geral, para mudar a tendência do gráfico diário, quebrar a estrutura de alta, teria que voltar para baixo dessa mínima aqui, que seria um ponto de stop abaixo dos 4,47. Mas eu olharia para fazer qualquer tipo de análise de papel num prazo maior e principalmente um mensal. Se tem uma operação de prazo mais longo, stop aqui abaixo dos 3,68. E pelo gráfico semanal seria abaixo justamente do ponto que eu comentei lá do diário, abaixo dos 4,47. Aí para abrir compra, no ponto que se encontra aqui com sinais de fraqueza ali, seja do gráfico diário ou mesmo do gráfico semanal, só se fosse com pouco capital e nesse nível de resistência, só se fosse com pouco capital abrir compra aqui nesse ponto, não seria muito minha escolha não. É isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão, um grande abraço e até a próxima.